acabou sofrendo mais estresse no momento da ruptura do Isso é navio. uma coisa que, olha, nem simulações 3D, nem filmes mostram do jeito certo. Que parece que ele foi cortado com uma faca. Exatamente. É exato. impressionante. Isso é Mas não impressionante. Ele amassa como se fosse uma latinha. Uma lata... Exatamente. Quando você dobra uma latinha, ela vai abrindo para os lados e achatando, né? É. Na região da terceira chaminé foi o que aconteceu. Ele abriu para os lados, esses andares foram colapsados. Não tem nenhuma simulação 3D com esse. Não, na foto dos destroços dá pra ver o quanto ele abriu pros lados, assim, na hora da ruptura. Então, na verdade, ele dobrou. E lá no fundo ele tá separado em duas partes, claro, Sim. né? Tem uma distância, acho que de 500 metros de uma parte para outra. Mais, tá acho que do mais. lado. Acho que é talvez um pouquinho mais. Alguns dizem cerca de 800 metros. Acho que não E chega invertido, né? Sim. Como assim? Sim, a posição deles, por exemplo, ele não afundou na posição, tipo, indo nessa direção, tipo, a proa apontou para um lado e a popa do Não, lado ele oposto. virou. Sim, virou. Ele tá tão fundo, 3.000 e poucos metros. 3.800 metros. Que no caminho da superfície Ele até virou. o fundo ele girou. Essa parte aí, o que que é? Isso é a vista de trás da proa na parte da ruptura. Então, você vê como a lateral abriu pros lados. Ela amassou mesmo. Não foi um corte liso. Olha que legal essa foto. Você tem aí a imagem mais icônica do Titanic no fundo do mar, que é a proa dele? proa, tem aí? Tem, sim. tem. Vamos mostrar essa foto que é... E é uma coisa tão engraçada essa história de falar da proa, porque, novamente, falando até do Ken Marshall, porque ele conta muito isso. Ele fala às vezes com a gente e tal. E quando ele foi descer com os Mirs lá, e ele é um cara, assim, super quer ver as coisas técnicas, ele quer descobrir, ele tinha coisas muito mais importantes pra ver nos destroços. Aí ele tava com um dos operadores do submersíveis Mir, que levou ele até o fundo do Atlântico. Ele virou e falou, não, você tem que ver a proa é importante. Essa é a popa. E aí o Ken, não, mas eu conheço, já vi tantas vezes em foto e tal, quero ver coisa mais relevante. Não, a proa é mais importante, você tem que ver a proa. Ué? Ele insistiu tanto. E aí o Ken, o operador do submersível levou ele lá pra ver a proa de fato. E aí o Ken virou e falou, nossa, é uma coisa assim que mexe com a gente. Tipo, é como se você parece uma coisa tão trivial, porque É o rosto do navio. é uma vista tão tradicional, né? E Você tem a proa vista de não frente, de cima, de frente. que é dessa visão que eu tô comentando. Que é, como na se você verdade, tivesse- Essa é de cima, né? Essa é de Essa de cima. cima. A proa vista de frente, na verdade, é a imagem que abre o filme. O sim. Titanic. É verdade. Mas, bom, É a imagem Tem da aí? proa do Titanic. Procurar no... E uma coisa que é interessante dessa imagem é que, assim, o Titanic tá tão fundo, 3.800 metros, a luz não chega lá. É muito fundo, é completamente escuro, é a escuridão eterna. Então, aí você me pergunta como é que conseguiram criar essas fotografias. É um mosaico fotográfico. Como assim? fotografaram pedacinho por pedacinho. Por pedacinho, e fizeram essa composição gigantesca com a qual a gente consegue enxergar os destroços. Porque nessa região aí, você vai com um submersível, qualquer ROV, né? Esses veículos operados Ilumina só remotamente. uma partezinha. Uma parte, é como se você estivesse iluminando... Uma lanterna, um objeto. Né? Exatamente. Então só dessa forma que a gente consegue ver os E o destroços rasgo por inteiro. do iceberg está coberto pelo lodo, então você não consegue ver exatamente o que aconteceu. Você não consegue ver o que aconteceu. Essa imagem, né? É, mais ou menos aí. E a grade ali Então, vamos lá. da direita O caiu. filme Titanic começa com uma imagem Sim. mostrando exatamente a proa do Titanic. A pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: aquela imagem que a gente vê no filme, ela é real? É real. A cena onde eles criam é uma mescla, é muito interessante isso, porque mistura efeito Do prático começo do filme é real. Não, do início do filme. Do começo. do início do filme. É real. É real. Sim. Tá. E a segunda pergunta é o seguinte: o James Cameron, o diretor do filme, ele foi um dos caras que mergulhou no Titanic. Foi um dos primeiros caras, Sim. não cientistas, a descer no Titanic. A pergunta, a dúvida que eu tenho, já que você sentou do lado do Cameron, vou lá, conta aí. A pergunta é o seguinte: o Cameron, ele desceu no Titanic porque ele queria conhecer o Titanic, ele desceu no Titanic para fazer as filmagens que ele já queria usar no filme. Qual é? Então, ele queria descer no Titanic. Aí ele fala brincando, né? Que ele fez o filme como desculpa pra poder descer no Titanic. Sim. Porque aí Sim. a Fox financiou a filmagem, né? Sim. Mas uma curiosidade é que o James Cameron já passou mais tempo nos destroços, no Titanic em si, do que os próprios passageiros nessa viagem inaugural. Ah, Você tá. soma todas as horas que ele passou mergulhando, já dá mais do que a viagem. E tem uma coisa muito interessante sobre isso também, porque quando o James Cameron foi pra filmar o Titanic, ele foi por conta, né? É uma coisa muito grande, uma realização, uma coisa muito É uma bacana. superprodução. Só que quando ele chegou lá embaixo e ele se deparou com os destroços pela primeira vez, ele ficou tão impactado com o que ele viu, com o que ele sentiu, que foi a partir desse momento que ele virou e falou: eu vou fazer
o melhor filme possível para honrar a história, não só desse navio, mas de todas as pessoas que se envolveram com ele. Então, foi a partir desses mergulhos iniciais que o James Cameron fez que, de fato, esse perfeccionismo que a gente vê hoje tanto no filme foi primeiramente idealizado. Então é algo bem essa interessante. imagem aí? Essa imagem é desse ano, do ano passado, né? Ano passado. Do ano passado, a grade da parte mais icônica Já do Titanic caiu. Ou seja, onde o Leonardo DiCaprio abraçou ele, aí já não tem mais. Já cairia, já não cairia tem mais. pra Cairiam os fora dois no mar, Cairiam né? no mar. Já não tem mais. E isso vai de encontro a uma coisa que assim, choca bastante as pessoas, porque se fala tanto na mídia, o Titanic tá se degradando, tá se decompondo, ele vai desaparecer. Então você vê uma imagem como essa, de uma área tão icônica do navio, faltando um elemento assim tão marcante, que é essa grade na lateral, né? Deixou de fazer parte da composição. Então isso choca as pessoas, de falar, nossa, é verdade, realmente ele tá se degradando. Mas eu acho que o Cameron desceu no Titanic também para colher subsídios para o filme que ele ia fazer. com certeza. Para ter dimensão do todo. E tenho certeza de que ele, mergulhando lá, ele deve ter imaginado como era de fato aquele navio para criar os cenários que foram a Tudo cenografia que do tá no filme. filme é inspirado em alguma coisa real. Desde o Diamante, as... Menos o Leonardo DiCaprio e a Kate. É Romeu e Julieta, né? menos Mas, o O Romeo lance e do Julieta. diamante, o que é? Ó, você quer ver o diamante também, ó? Ele já pode vestir, ó, se quiser. Tá aí. Cara, vale uma nota isso daqui. Olha o ó. diamante, ó. Não vai Como ele não pode chama? deixar de esquecer isso aí. Como ele chama? Coração do Oceano. Coração do Oceano. Qual que é a história dele? Então, existe, eles até falam, valeria mais do que o Diamante Hope, vem do rei Luís XVI e não sei o quê. Ele se inspirou na ideia do Diamante Hope, que é um diamante azul, que é uma coisa muito rara, pertenceu ao Luís XIV, passou por Luís XVI, e ele tem uma lenda de ser amaldiçoado, porque todo mundo que possui ele acaba num fim trágico. Ah, é? Mas o diamante não estava no navio. Não. está, não? Ele só pegou a história dele pra criar o diamante dele. Tá. Mas se você colocar a foto do Hope, você vai ver que ele é muito parecido, só que o Hope é redondo. Tá. Esse formato aí, os joalheiros chamam de trilliant. O que é? Não é exatamente um coração. Porque se fosse um coração, ele teria um vinquinho aqui em cima, né? Aí você faz o coraçãozinho de fato. Esse formato os joalheiros chamam de trilliant, que ele parece um triângulo, né? Com as bordas meio abauladas, mas que lembra um coração, de fato. Mas praticamente tudo que tem no filme tem uma história real por trás. Exceto o diamante. Não houve diamante. Não, a história Supostamente do No não. Titanic não, Tinha mas... Supostamente outras não. obras de arte valiosas É que mesmo? se perderam. Tinha Sim. um livro cravejado de pedras preciosas se perdeu. Uma pintura histórica também Sim. afundou com ele. Cara. E algumas das teorias conspiratórias de que afundaram o navio para receber o dinheiro do seguro. Olha Sim, só. Isso é o que mais tem teoria. Essa talvez é a teoria mais... da conspiração, assim, mais caótica. A que gente Rose vê Valley é falar. inspirada numa artista chamada Beatrice Wood. Ela não tem nada a ver com o Titanic, mas ele gostou dessa pessoa e falou, uma boa inspiração para o meu personagem. Então, assim, tem vários elementos. A coisa da proa, sabia que era proibido subir na proa. Ah, é? Era Sim, proibido subir na você não proa. podia chegar naquela área do navio. Mas uma passageira ultrapassou a proibição e subiu 2 vezes. E ela descreve com uma sensação de imensa liberdade. Aí ele pegou essa história e colocou os Colocou. personagens dele. Ah, então não podia chegar naquilo. Não, porque é muito Por segurança, perigoso, né? É muito perigoso. Eu subi do filme, no cenário do filme. Eu Mas saí de lá. você sabe. Sério? Mas você sabe que eu já contei essa história aqui, você falou agora, eu lembrei. Pode ser mera coincidência, eu não acredito que ele tenha se inspirado nisso, mas que o Cameron tenha se inspirado nisso. Mas houve um caso real de um naufrágio que aconteceu na costa americana, no final do século. Final do século XIX, 1800 e pouco, de um vapor que afundou. Várias pessoas foram para o mar, inclusive uma jovem e um rapaz que tinham se conhecido no navio. E que eles ficaram juntos. Eles se salvaram, sobreviveram, casaram, inclusive, depois. O barco chamava-se Pulaski. Foi uma história muito, muito curtinha na época, porque não tinha pouca divulgação. Mas houve um fato muito parecido no enredo com o Jack and Rose do Cameron no filme. Titanic, e aquele foi real. Eles dois ficaram juntos, não era bem uma porta, né? Não era bem a prancha que o Sim, Jack e a Rose ficaram, que a gente já vai falar dela, que é legal. Muito legal isso. Essa aí já gerou até muita polêmica, mas houve um caso real. Mas já que estamos falando da porta, vamos falar. A porta- A grande questão do filme
é se... Por que que Vou dar um spoiler aqui, mas todo mundo já sabe. Ah, pô. Por que- Corta. Não, pô, aí... Por que que o Jack morre e ela se salva? Ele morre de hipotermia, porque ele fica dentro da água, a água congela, ele morre. E ela não morre de hipotermia porque ela está em cima de uma prancha, que na verdade não é bem uma porta, mas parece um pedaço de... Né? É um frame em cima É um de uma frame, porta. exato. E aí fizeram parece que fizeram uma simulação. Que caberia os dois lá. Exatamente. Se caberia os dois. O que vocês sabem sobre isso? Caberia se colocar no chão. Mas o pedaço que ele mostra, ele tem um lado, ele tem a moldura, que é uma parte bem densa da Sim. madeira, e a parte de baixo é fininha. Então, Não em termos caberia de dois. flutuação, eu não sei se aquilo ficaria flutuando com duas pessoas em cima. Entendeu? É uma peça real do Titanic que ele viu em Halifax. Porque esse lounge da primeira classe, no Titanic, ele foi esmagado na ruptura. Então as peças dele se espalharam. E pegaram boiando essa peça. E aí ele colocou os personagens ali, mas também é inspirado numa coisa real, que é um passageiro chinês, né? Fang Lang. Que foi resgatado Ele após... ficou ajoelhado em cima de um pedaço de madeira, até o resgate. Cara. E É um dos sobreviveu. 6 sobreviventes É, um dos chineses do pouquíssimos. Titanic. Olha lá. Porque é bom que se diga o seguinte, o que matou as pessoas... Quantos morreram, afinal? 1496 pessoas. 1496. O que matou a imensa maioria desses 1496 não foi o naufrágio, foi o frio. Sim, A temperatura hipotermia. da água. Exatamente. E uma coisa que é legal de você olhar as inspirações que o James Cameron teve, né? Você vê aí a peça por inteiro. A peça que sobreviveu do Titanic É só metade. é só a metade dela. E o mais interessante também, tem a peça do Titanic, mas tem a mesma, ainda sobrevivente hoje, que você pode ver, do Olympic, que fica no lounge de primeira classe, que foi remontado num hotel na Inglaterra, em Ennick. O Henrique teve o Tem as privilégio... fotos na parte de turismo, aí se você olhar a cidade... O Henrique teve o Ennick. privilégio de ver pessoalmente. Em uma outra localidade na Inglaterra, que agora eu não me recordo exatamente, tem a mesma peça que deveria ter sido instalada no Britannic. E o mais interessante, ela é uma peça entalhada à mão. É de carvalho entalhada à mão. Por mais que o design geral seja similar, ainda assim os entalhes não são iguais. Por isso que é interessante quando a gente muito pensa, singulares. não existe uma foto da escadaria do Titanic. Porque falavam, igual a do Olympic. Mas Não, será que é exatamente igual? Porque são entalhes feitos à mão. É. Então muda os ornamentos, né, os arabescos, então é algo bem curioso. O que ele tá procurando lá agora? É a porta real, vai. digamos tá, assim. tá. Porque esse lounge foi inteiro comprado do Olympic, foi instalado num hotel na Inglaterra. Então assim, é como entrar no Titanic. E eu fui lá. É a coisa é impressionante. assim. Essa questão, essas teorias que já se desenvolveram com relação... São dois personagens fictícios, né? Então. Mas tem teoria real sobre o personagem fictício, eu acho fantástico. Eu acho Simulação. uma ousadia cinematográfica matar o mocinho. É. É, lógico. Foi uma coisa... Eu acho que é por isso que o filme também é tão icônico. Você nunca mata o mocinho. O mocinho sempre tem um final feliz. Até porque no Romeu e Julieta não morreu, né? Ela acabou não morrendo, né? E ali morreu. No Romeu e Não Julieta. foi o Romeu e Julieta. Ela se mata. Não, ele se mata. Ele acha que ela morreu e ele se É a mata. catarse, né? Todo é o Exatamente. sofrimento, né? É invertido, né? Na verdade. Mas, isso aí é a Big Piece. Olha, cara. Esse artefato é fantástico, porque ele é Mas você quer tido... falar da descoberta já? Como vocês preferirem. Não, mas tem muito antes- assunto, tem pano Mas pra antes ele manga. tem que achar a porta, né? Como que ele acha lá? Tá na parte de turismo, Ennick. É, Escreve Alnwick que se escreve, né? É que- A pronúncia em inglês é Ennick. Eu falei Alnwick a vida inteira, cheguei lá e disse Ennick. Ennick. Eu falei, o quê? É mais simples até, né, Mike? A escrita é completamente diferente. Olha só, cara. Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?